Que coisa interessante. Nós, enquanto estivermos aqui na terra, não é? Nós estamos fazendo a obra de Deus e nós não podemos julgar e não devemos julgar o trabalho de ninguém. Porque só quem conhece o coração, só quem conhece o ímpio é Deus. Então não compete a nós estarmos julgando A ou B ou estarmos apontando para A ou para B. Mas haverá um dia em que esta obra vai se manifestar. E Paulo deixa bem claro, vamos ampliar essa tela, Paulo diz assim, na verdade o dia a declarará. Que coisa interessante que este dia está com D maiúsculo. Eu analisei esse texto hoje em 5 versões distintas e nas 5 versões o dia está com D maiúsculo. Porque não fala de um dia comum, não fala de um dia qualquer. Mas que dia é esse? É o dia da prestação de contas. É o dia em que nós estaremos diante de Cristo, prestando conta das nossas obras, do nosso trabalho, do nosso serviço, dos bens, dos talentos que Ele nos entregou. Então Paulo deixa bem claro que a obra de cada um dia ela vai se manifestar. E esse dia, que é exatamente o dia da prestação de contas, que eu posso dizer que é o dia também do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo para vir buscar, esse dia vai declarar. E o que é que vai acontecer nesse dia? Vamos ver na próxima tela? Paulo diz assim, porque pelo fogo será descoberta. Então permita-me ilustrar aqui. Né? Eu quero aqui fazer uma ilustração. É como se, isso é uma ilustração, por gentileza não leve isso no sentido literal, mas é como se naquele dia da prestação de contas, é como se naquele dia em que estivéssemos diante do justo juiz, as nossas obras estivessem ali e elas fossem jogadas ou fossem lançadas no fogo. E você sabe disso, que quando nós colocamos ouro, prata ou pedras preciosas no fogo, elas não vão se decompor. Esses materiais não se decompõem, pelo contrário, eles são purificados. Eles ficam ainda mais valiosos. O ouro, a prata, as pedras preciosas, debaixo de altas temperaturas, ela não vai entrar em decomposição, muito pelo contrário. Vai tirar as escórias, vai purificar ainda mais. Porém, as outras obras, a obra que seja feita, por exemplo, de madeira, de feno e de palha, o que é que acontecerá? Vai entrar em decomposição. Só vão ficar as cinzas, não vai ficar absolutamente nada. Então é como se naquele dia, usando aqui uma forma ilustrativa, é como se naquele dia as nossas obras estivessem diante de Cristo, de acordo com a qualidade que nós fizemos, de acordo com a dedicação e propósitos e intenções que nós realizamos essas obras, e essas obras fossem jogadas lá nesse fogo, e nesse dia o fogo vai descobrir o tipo de serviço que nós fizemos em prol do reino de Deus. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Aí Paulo diz algo interessante no versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, em outras palavras, se foi obra de ouro, se foi obra de prata, se foi obra de pedras preciosas, debaixo do fogo não vai entrar em decomposição, ela vai permanecer, vai ficar lá ainda mais pura, ainda mais purificada. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Paulo diz assim, este receberá galardão. E o que é que nós aprendemos? É que as obras que seremos galardoados, seremos recompensados, são obras feitas com esses materiais. Obras feitas de ouro, de pratas e de pedras preciosas. É interessante que esses 3 materiais representam ou tipificam, na tipologia bíblica, exatamente a Trindade. O ouro fala do Deus Pai, a prata fala do Deus Filho e as pedras preciosas falam do Espírito Santo. Então, quando nós estamos fazendo a obra visando glorificar a Deus, engrandecer o reino de Deus, quando nós estamos mais interessados que Deus apareça do que nós, quando nós estamos fazendo com amor, com dedicação, com alegria, para a glória de Deus, nós estamos fazendo com esses materiais. Porém,
quando nós estamos fazendo para a glória pessoal, ou por interesse financeiro, ou para ser visto, ou para ser aplaudido, ou para receber elogios, ou em busca de cachê, ou em busca de dinheiro ou coisas terrenas, podemos dizer que essas obras, elas são obras de madeira, de feno, de palha, que não têm resistência e que debaixo do fogo do juízo divino não terá nenhum galardão. Nós aprendemos que haverá pessoas que trabalharam muito aqui na terra, mas quando as suas obras forem colocadas de forma ilustrativa, eu falo, neste fogo do juízo, não vai ficar nada. E às vezes as pessoas trabalharam muito, mas não terão galardão. Mas é interessante que Paulo vai dizer, versículo de número, por gentileza, a próxima tela, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, por gentileza, continue com a tela cheia, por gentileza. Se essa obra se queimar, qual é a obra que vai se queimar? A obra feita de madeira, de feno e de palha. Observe aí a ilustração dessa imagem. Embaixo tem o fogo e em cima estão os três materiais, a madeira, o feno e a palha. Se essa obra queimar, vai sofrer detrimento, não vai ficar nada. É como se o juiz, por gentileza, é como se o juiz naquele dia dissesse assim, traga as suas obras. Colocou aqui no fogo, não ficou nada. Então não tem galardão, não tem recompensa. Você não vai ser galardoado, você não vai ser recompensado. Mas por que, Senhor? É porque, veja, o material que você utilizou nessa construção, um edifício tão importante que é a minha igreja, onde o fundamento é o próprio Cristo. Então você poderia usar materiais de melhores qualidades. Então a obra vai se queimar, não tem galardão. Mas Paulo continua dizendo, vamos ampliar a tela? Paulo diz assim, mas o tal, por gentileza, vamos ampliar a tela, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Vamos deixar essa imagem aí, por gentileza, porque os irmãos gostam de fotografar. Então nós trouxemos aí, né, a equipe preparou essa imagem aí que ilustra muito bem. É como se a pessoa, por pouco, não perdesse a sua salvação. É como se a pessoa estivesse escapando do fogo assim, de um incêndio. Então, o que é que acontecerá com essa pessoa? Vamos falar de forma ilustrativa. Faça de conta que esse cidadão que está aí, essa pessoa, é alguém que trabalhou para a obra, para o reino de Deus, mas usou materiais perecíveis, materiais sem consistência, materiais sem durabilidade, que debaixo do fogo do juízo divino não ficou nada. Todavia, ele não perderá a sua salvação. É como se ele fosse salvo, todavia, como pelo fogo. Por gentileza, é claro que algumas pessoas, né, de forma equivocada, querem usar esse texto aqui para falar algo a respeito do purgatório ou lugar de purificação. Não é esse o objetivo do texto. Paulo está falando aqui sobre tipos de materiais que nós estamos construindo este grande edifício, que é a igreja, cujo alicerce principal é o Senhor Jesus Cristo. Então, esta aula é uma aula para nós fazermos uma autoanálise e uma reflexão. Seja lá qual for a nossa função no reino de Deus. Seja lá qual for a nossa ocupação na obra de Deus. Seja lá qual for o cargo ou a posição que estejamos realizando, desempenhando na igreja, na obra de Deus. Que nós possamos dar o melhor de nós. Não com aquele interesse de recebermos um grande galardão, não. Até porque se essa for a intenção, você já estaria fazendo uma obra de madeira, de feno ou de palha. Mas que o objetivo principal seja glorificar o Deus Trino. Então eu gostaria de falar sobre 7 atividades que nós podemos realizar, que vai resultar em galardões naquele grande dia. Vamos lá? Em primeiro lugar, aqueles que forem perseguidos por amor a Cristo. Então, quem é que terá direito a galardão no tribunal de Cristo? Em primeiro lugar, nós gostaríamos de falar daqueles que forem perseguidos. Eu quero dizer algo aqui, que o povo de Deus sempre foi perseguido. Se lermos o Antigo Testamento, nós vamos observar que a perseguição girou em torno do povo de Israel. Nós vamos ver o quanto o povo de Deus foi perseguido, né?
quantos povos e quantas nações desejaram destruir e exterminar o povo de Israel, né? Amonitas, moabitas, filisteus, cananeus, um número incontável de povos que perseguiram o povo de Deus nas páginas do Antigo Testamento. E nas páginas do Novo Testamento, nós vamos ver que a perseguição está voltada para a igreja. Por quê, professor? Porque a igreja hoje é a agência de Deus que está aqui na terra 24 horas a serviço do reino de Deus. Se você faz parte da igreja, eu não estou me referindo a um templo, eu estou me referindo ao corpo de Cristo. Se você faz parte da igreja, sinta-se privilegiado, porque você faz parte da única agência de Deus que está a serviço dele aqui na terra. Eu já disse aqui em programas anteriores, mas eu vou repetir. Eu quero repetir aqui, por gentileza. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Deus pode fazer tudo sozinho. Deus não precisa de nada e de ninguém para existir. A prova disso está nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Deus não precisou da ajuda de ninguém, até porque nem existia anjos e nem homens para ajudá-lo. Então, Deus apenas falava, né? Haja luz e houve luz, e haja separação entre águas e águas, e apareça a porção seca. Mas desde que Deus criou o homem, Deus nunca mais trabalhou só. E, embora Deus tenha o poder de fazer tudo sozinho, quando eu digo Deus, eu não estou me referindo só ao Deus Pai, estou me referindo às 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a criação é a obra da Trindade. Creio que você entende isso. Mas desde que Deus criou o homem, que Deus nunca mais trabalhou só. E hoje, embora Deus possa fazer tudo sozinho, Ele faz através de nós. Ele pode salvar a alma sozinho, as pessoas sozinho, mas Ele usa o crente para pregar. Ele pode libertar os endemoniados sozinho, sem a ajuda de ninguém, mas Ele usa o crente para expulsar o demônio na autoridade do nome de Jesus. Ele pode promover meios de edificação para que nós possamos crescer sem a ajuda de ninguém, mas Ele se utiliza da igreja, dos crentes, para ensinar a sua palavra. Então, a igreja está na terra dando continuidade à obra de Cristo. Isso é um privilégio para nós sermos cooperadores de Deus. Lembra do que falamos ontem? Capítulo 3, versículo 9 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Porém, apesar de ser um grande privilégio, eu posso dizer também que ser cristão é um grande desafio. Não é fácil servir a Jesus. É por isso que nós não colocamos uma placa na porta da igreja, venha para cá para parar de sofrer. A gente não coloca isso não, porque isso é antibíblico. Servir a Jesus também significa sofrer. Não é só sofrimento, claro que não, mas a vida cristã é marcada por sofrimentos. E um desses sofrimentos é a perseguição. E é possível que você esteja enfrentando algum tipo de perseguição, talvez dentro da sua casa, talvez alguém da sua vizinhança, talvez no seu setor de trabalho, talvez na escola, na faculdade que você estuda, pode ser, porque a perseguição não me refiro apenas àquela em que o cristão é preso ou morto, não estou me referindo apenas, aquela também é uma perseguição, mas eu estou me referindo à perseguição do dia a dia. Mas eu quero dizer, à luz da Bíblia, que existe galardão para aqueles que são perseguidos. Eu vou pedir para ampliar a tela para você ler comigo esse texto. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Veja o que Jesus disse. São palavras de Jesus. Ele diz, bem-aventurados. Essa palavra aí significa feliz. Muito feliz. Parece até um paradoxo, né? Parece até uma contradição. Mas Jesus diz, olha, você é feliz quando você for injuriado, quando você for perseguido. E quando mentirem, eu estou parafraseando, você já deve ter percebido, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então veja, se alguém está ali injuriando, se alguém está ali perseguindo, se alguém está mentindo, se alguém está dizendo todo mal contra você por causa da sua fé, por causa de Cristo, guarde esta palavra. Jesus diz, exultai e alegrai-vos. Por que, Jesus? Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, que coisa interessante. Então, as pessoas que são perseguidas, o galardão será garantido
Claro, estamos nos referindo à perseguição por amor a Cristo. Não é por alguma coisa errada que você fez, que aí é outra história. Estou me referindo à perseguição por amor a Cristo. Em segundo lugar, haverá galardão também para aqueles que hospedarem ou receberem os servos de Deus. Que coisa interessante. Aqueles que hospedam, aqueles que recebem um servo de Deus na sua casa, essas pessoas irão ganhar o mesmo galardão do servo de Deus. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa, não é? Jesus disse, é claro que dentro do contexto, Jesus falou isso na ocasião em que enviou os 12, depois enviou os 70 para pregar o Evangelho, mas eu posso aplicar para os dias de hoje. E posso dizer que se você receber um servo de Deus, na qualidade de servo de Deus, na sua casa, você será galardoado por isso, você será recompensado por isso. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Veja o que Jesus diz, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Que coisa maravilhosa. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja, pelo menos, um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É claro que eu preciso dizer isso a você. Não estou com isso dizendo que você deve abrir a porta para qualquer pessoa. Eu preciso dizer a você que você deve ter cuidado com os aproveitadores, que se dizem profeta e gostam de viver na casa de um e de outro, para almoçar na casa de um, tomar café na casa de outro, que, na realidade, querem viver uma vida fácil, tranquila, sem trabalhar. Nós estamos nos referindo aos autênticos e verdadeiros servos de Deus. Amém? Creio que você entendeu. Em terceiro lugar, nós vamos dizer que existe galardão para quem faz bem aos seus inimigos. Olha, servir a Cristo é algo contraditório, é algo que foge à lógica humana. É por isso que eu digo ser crente é um desafio, é um grande desafio ser crente, fazer a vontade de Deus. Não é? Seguir a palavra de Deus é um grande desafio. E Jesus disse que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Nós devemos fazer o bem a quem nos persegue. Nós devemos amar até nossos inimigos. Eu vou pedir para ampliar a tela para que você possa ver esse texto. Está em Lucas capítulo 6, versículo 35. Jesus diz, amai, pois, a vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E não sei se você percebeu, mas essas duas crianças aí que estão abraçadas é um judeu e um árabe. Geralmente os árabes, a grande maioria dos árabes são muçulmanos, e esses povos são rivais, vivem em constantes conflitos, mas essas duas crianças, um judeu e um árabe, estão aí, não é, vamos dizer assim, de braços dados, dois amigos, mostrando que é possível viver em paz uns com os outros. Em quarto lugar, receberá galardão aqueles que fazem obras para a glória de Deus. Eu falei sobre isso ontem, não vou nem me deter nesse ponto. Mas eu quero lembrar o texto que falamos ontem, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Paulo diz assim, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, receberá galardão. E qual é a obra que permanece? Você já sabe, obra de ouro, obra de prata, obra de pedra preciosa. Se você fez com dedicação, com alegria, com humildade, para a glória de Deus, quando essa obra foi colocada de forma ilustrativa, eu falo, no fogo do juízo divino, vai resultar em galardão. Se for obra de madeira, feno e palha, só vai ficar as cinzas, não terá galardão. Mas se for obra feita com esses materiais, se ela permanecer lá, então essa obra terá galardão. Em quinto lugar, haverá galardão para aqueles que forem perseverantes em meio ao sofrimento. Então já falamos aqui que a vida cristã é marcada por sofrimentos, perseguições e sofrimentos. E Jesus disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E essa cruz que Jesus estava falando não é necessariamente a mesma cruz que ele carregou, uma cruz de madeira, mas é uma cruz que representa a renúncia, representa o sofrimento.
Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, ou seja, vocês perderam tudo por amor a Cristo e ao Evangelho, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, a expressão está aí, olha, não percam a coragem. Em outras palavras, não perca o ânimo, não perca a fé, pois ela traz uma grande recompensa. Então, pessoas serão, muitos crentes, muitos salvos, serão recompensados, porque mesmo em meio às percas, às perdas da vida, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao sofrimento, essas pessoas perseveraram, persistiram, continuaram em seguir a Cristo. Em sexto lugar, haverá recompensa para aqueles que não desistem, vão até o fim. Veja o que é que diz o apóstolo João na segunda epístola, no capítulo 2, versículo capítulo 1 e versículo 8, Segunda epístola. Ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Glória a Deus. Não percamos o que temos ganhado. O que foi que nós já ganhamos? Nós já ganhamos a nossa salvação. Nós já recebemos o perdão dos pecados. Nós já recebemos o nome escrito no livro da vida. Nós já recebemos o livramento da condenação eterna. Nós já recebemos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Foi o que nós recebemos. Mas ele traz uma palavra de alerta e de advertência. Como é que diz? Ele diz: antes recebamos o inteiro galardão. O que é que João está dizendo? Além de você receber o livramento da condenação do inferno, além de você receber o perdão dos pecados, além de você receber o nome escrito no livro da vida, além de você ser templo e morada do Espírito Santo, você vai receber um corpo glorioso, incorruptível, você vai herdar a nova Jerusalém e, além de tudo isso, você vai ser galardoado, recompensado lá no tribunal de Cristo. Para nós concluirmos a aula de hoje, em sétimo lugar, haverá galardão para quem prega o Evangelho. Aqueles que pregam o Evangelho de boa vontade, não que prega por vaidade, não que prega para aparecer, mas que pregam de boa vontade, haverá galardão. E Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17. Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: olha, se eu anuncio o Evangelho, se eu prego o Evangelho, eu não tenho que me gloriar. Paulo diz assim: me é imposta essa obrigação. É como se Paulo dissesse assim: eu me sinto na obrigação de pregar o Evangelho. Eu me sinto na obrigação de falar do amor de Cristo, de apresentar o plano da salvação. E por que Paulo se sentia nessa obrigação? Não é que ele estivesse com medo de Deus castigá-lo ou feri-lo, não. É porque ele foi alcançado pelas redes do Evangelho, ele foi salvo e agora sentia a necessidade de pregar para outros. Eu vou usar uma ilustração aqui. É como se nós estivéssemos à deriva, depois de um naufrágio, depois que a embarcação afundou. É como se nós estivéssemos lá, segurando lá numa madeira ou num isopor, qualquer coisa, a ponto de sermos tragados lá por um tubarão ou de morrer afogado, e de repente chega um grande barco, um grande navio, e lança ali o salva-vidas, e nós fomos levantados, fomos tirados da água do naufrágio, estamos dentro da embarcação. E já que estamos salvos, seguros dentro da embarcação, nós olhamos ao nosso derredor, existem milhares de pessoas também a ponto de se afogarem. E aí nós vamos ficar olhando? Nós vamos só ficar vendo as pessoas ali a ponto de morrer? Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lançar os salva-vidas, nós vamos lançar salva-vida para que outras pessoas subam. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo, pregando o Evangelho, tentando levar a mensagem do Evangelho para que você se converta, para que você seja salvo. Mas Paulo diz: eu não vou me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Quero concluir, vamos colocar, por favor. Aí ele diz assim: e por isso, se faço de boa mente, em outras palavras, se eu faço de boa vontade, eu terei prêmio.
É essa frase aí que eu quero chamar a atenção. Se eu faço isso de boa vontade, visando realmente a conversão dos pecadores, eu terei prêmio. Ou seja, naquele dia haverá galardão. Então, quando nós estamos orando, dizendo, Senhor, usa-me nessa noite para eu ganhar almas. Aí Jesus pergunta, você está preocupado com as almas ou você quer ficar conhecido como pregador ou como ganhador de almas? Então, fazer de boa mente e de boa vontade, eu dizer assim, Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, eu quero ganhar almas para o teu reino. Mas não é para eu ficar conhecido como pregador, não. Não é para que as pessoas batam nas minhas costas e digam assim, esse é um homem. Não, não é para isso. É para que as almas sejam salvas. É para que outras vidas sejam libertas. É para que outras vidas tenham o privilégio que nós temos. E Paulo disse, se eu faço isso de boa mente, de boa vontade, eu terei galardão. Que galardão será entregue no tribunal de Cristo? O que é esse galardão? Qual será o galardão que nós vamos receber? É a temática do nosso programa hoje, né? Então, antes de qualquer coisa, nós gostaríamos, né? Por gentileza, vamos passar a tela, por favor. Pode ampliar para que os nossos telespectadores possam ler. Alguns gostam de tirar foto, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que existem muitas discussões teológicas, existem muitas interpretações acerca do que é esse galardão. Observe que Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho, ou eis que presto venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Mas o que é esse galardão? A Bíblia não diz claramente, né? E várias interpretações têm surgido, né? Vários teólogos têm dado a sua interpretação. Então, alguns acreditam que sejam coroas, no sentido literal, que será colocada na cabeça dos salvos. Há outros teólogos que acreditam que são brilho, é glória, como se uns crentes fossem brilhar mais do que outros. Há quem diga que são também posições lá no reino milenial. Enfim, são muitas as interpretações. E, particularmente, eu gostaria de dizer que esse é um mistério que não foi revelado ainda. É algo que está reservado para o futuro. Só quando nós chegarmos lá é que nós teremos essa convicção do que é esse galardão. Eu vou pedir para ampliar a tela para que você possa dar continuidade à leitura, tá certo? Então, alguns chegam a dizer que são coroas, né? Mas o que é que nós devemos entender? Que muitas coisas que estão reservadas para a igreja no futuro só serão reveladas quando nós estivermos no céu. Então, eu gostaria de deixar bem claro que essa coroa que está aí aparecendo com algumas pedrinhas, ela é uma foto meramente ilustrativa. Lembre-se disso. Eu não estou dizendo que será a coroa que será colocada na cabeça dos crentes. Não. Nós vamos perceber hoje, vamos estudar isso hoje no programa, que há vários textos bíblicos que falam de coroa. Coroa da vida, coroa de glória, coroa incorruptível, a coroa da justiça. A Bíblia fala sobre as características da coroa, mas nós não podemos afirmar ou dizer ao certo. Por quê? Há muitas coisas, muitas bênçãos que estão reservadas para nós que ainda não foi revelada, porque está numa dimensão superior. E eu sou capaz de dizer, ainda que hoje um de nós tivéssemos um arrebatamento de espírito, digamos que Deus nos levasse, Cristo nos levasse em espírito, lá no paraíso, lá no céu, e Ele nos mostrasse o que está reservado para nós. Ao voltarmos para a terra, posso te garantir uma coisa, nós não teríamos condição de explicar. Por quê? Porque é algo que está além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Veja o que é que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos ampliar a tela aí, por gentileza. Na próxima tela, por gentileza. Veja o que Paulo vai dizer. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Então veja o que é que está reservado para nós. Primeiro, coisas que os olhos nunca viram, nenhum ser mortal viu. Segundo, aquilo que o ouvido não ouviu. Terceiro, não subiu ainda ao coração do homem. Tudo isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu poderia dizer
que são coisas que estão além da nossa compreensão. São bênçãos, inclusive quando nós estivermos estudando aqui sobre a Nova Jerusalém, e nós estudarmos sobre os materiais, as pedras pedras preciosas, o ouro que é mencionado na Nova Jerusalém, eu particularmente acredito que aquilo é simbólico, é figurado. Eu não acredito que sejam essas mesmas pedras preciosas que estão aqui na terra, porque a Nova Jerusalém é uma cidade celestial. A glória da Nova Jerusalém é infinitamente superior às pedras preciosas aqui da terra. E a Bíblia usa essa linguagem figurada, falando de ouro, falando de pedras preciosas, para que nós tenhamos uma ideia, a título apenas de comparação. Mas o que está reservado para os salvos é algo muito glorioso. Mas a sua dúvida continua, não é? O que é que está, que galardão é esse que nós vamos receber no tribunal de Cristo? Bem, eu já respondi aqui dizendo que ninguém sabe ao certo, que existem muitas interpretações, há muitas discussões teológicas. Agora nós, como teólogos, como estudantes da Bíblia, nós temos o direito de optarmos por uma dessas interpretações, não é? Então, eu particularmente, nós acreditamos nisso, que esse galardão serão posições que nós estaremos ocupando durante o reinado milenial de Cristo aqui na Terra. E nós vamos usar 2 textos bíblicos para entendermos ou compreendermos melhor. Vou pedir para ampliar, não é? Então, tudo nos leva a crer que são posições ou autoridade, não é, que nós vamos ocupar no reino milenial de Cristo aqui na Terra. Então, esse primeiro texto que está aí na sua tela, depois você pode ler com mais calma o texto completo, é a parábola das 10 minas, onde o Senhor, ele fez uma viagem e ele entregou as minas aos seus servos para que os servos a administrassem. E ao retornar, aquele que havia recebido 5 minas, ele trabalhou, granjeou, entregou 10. Aquele que havia recebido 2, trabalhou, granjeou, entregou 4. E o que é que Jesus estava ensinando ali? Diz assim a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 17 e 19. Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Então, observe que Jesus estava ensinando, é claro que isso é uma parábola das 10 minas, né? Mas nós acreditamos sim que aqueles que forem galardoados lá no tribunal de Cristo, eles estarão ocupando posições privilegiadas no reino milenial. Professor, há uma outra base para isso? Sim, há um texto no livro do Apocalipse que também nos ensina isso. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, Jesus diz assim claramente, olha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Eu quero chamar a sua atenção aqui, por gentileza. Observe que esse texto nos ensina que o crente pode perder a sua salvação. Jesus deixa bem claro, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Por quê? Porque alguém pode parar no meio do caminho, né? Então, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Aquele que vencer, Jesus faz uma promessa. Vamos ampliar a tela? Jesus diz, eu darei poder sobre as nações. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar bem claro que essa não é a interpretação do professor Givanildo, não. Alguns teólogos defendem isso. Eu vou voltar a dizer o que eu disse, o que eu falei no início, né? Há quem diga que é glória, há quem diga que é uma coroa cheia de pedrinhas, e há também alguns teólogos, como por exemplo o pastor Ciro Sanches Ibordi, inclusive é ele que escreve sobre escatologia no livro de Teologia Sistemática Pentecostal da nossa CPAD. Então nós cremos sim que são posições que nós ocuparemos no reino milenial. Como seria isso? Bem, para nós termos uma compreensão melhor, nós podemos entender que os seres angelicais são responsáveis por região. Quando nós lemos o livro de Daniel, lá no capítulo 10, nós percebemos isso, né? Que havia o príncipe da Pérsia, aquele que impediu Daniel trazer, o anjo trazer a resposta a Daniel. Então, Daniel rogou a Miguel, um dos primeiros príncipes, que é aquele responsável pela nação de Israel. E assim como existem anjos que são protetores ou guardiões de nações ou de regiões aqui na terra, os salvos, os crentes, durante o reino milenial, estarão ocupando essas posições.
Cristo estará em Jerusalém, reinando sobre o mundo inteiro, e os crentes estarão ocupando posições privilegiadas. Claro, nós estaremos em corpos gloriosos, nós estaremos em corpos incorruptíveis, nós não estaremos sentados num gabinete, não é, com computador, como um prefeito, um vereador, governador, não. Nós estaremos como os anjos. Para quê? Para que as ordens de Cristo, as ordenanças, os mandamentos que vão sair lá de Jerusalém sejam cumpridos no mundo inteiro. Amém? Então vamos só ilustrar, só para a gente concluir essa primeira parte. É como se cada um de nós ficássemos responsáveis, sei lá, por um bairro, por uma cidade, uma região, para que as normas, as regras, as leis desse reino milenial pudessem ser cumpridas em todo o mundo. Agora, não resta dúvida, né, que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a Bíblia nos fala sobre coroas, ou por que não dizer, característica dessa coroa que nós vamos receber. E com certeza a Bíblia usa uma linguagem compreensível na época, desde os tempos bíblicos que haviam as competições, onde já haviam Olimpíadas naquela época. E os atletas que iam para aquelas competições, eles ganhavam coroas, eles eram galardoados ali. Então a Bíblia usa essa linguagem figurada, falando de coroas, para que nós possamos entender que o prêmio, que o galardão, que a recompensa que nós vamos receber lá no tribunal de Cristo, não é nada terreno, não é nada físico, mas é algo glorioso. Então nós vamos estudar hoje sobre eu não diria 4 coroas distintas, mas eu diria 4 características dessa coroa, ou desse galardão, ou dessa recompensa que os salvos receberão na ocasião do tribunal de Cristo, tá bem? Eu gostaria de lembrar mais uma vez, você vai perceber aí na imagem que foi preparada pela equipe de artes da Rede Brasil, que essas imagens, elas são meramente ilustrativas, tá certo? Mas não estou com isso dizendo que nós vamos receber literalmente uma coroa para colocarmos em nossas cabeças. Então vamos estudar sobre essas 4 características. Em primeiro lugar, a coroa que nós vamos receber, o galardão, a recompensa, será uma coroa de glória. Então, não será uma coroa dessas aqui, terrenas, feitas por mãos humanas, mas será uma coroa de glória. E quando nós pensamos numa coroa de glória, estamos pensando em algo glorioso, algo que está além da compreensão ou do entendimento humano. Qual é a base bíblica? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Pedro vai dizer assim: e quando apareceu o sumo pastor, o que significa esse sumo pastor? Vamos dizer assim, o pastor dos pastores, não é? O pastor principal, o mais importante, esse sumo pastor aí, refere-se a Cristo, claro. Quando Cristo aparecer, é isso que Pedro está nos dizendo, alcançareis o quê? A incorruptível coroa de glória. Então, o galardão, a recompensa que nós vamos receber é algo glorioso, é algo que está além da compreensão humana. Não trata de coisas ou de objetos físicos, terrenos, materiais, mas algo glorioso que está reservado para os salvos no futuro. Em segundo lugar, nós podemos dizer que essa coroa ela será incorruptível. E o que é uma coisa incorruptível? É algo que não pode se corromper, que não se decompõe, que não se estraga, que não perde o brilho, que não perde o valor. É isso que significa algo incorruptível. Uma coroa, ou um galardão, ou uma recompensa que não se pode corromper. Qual é o texto bíblico base? 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Inclusive, esse texto é um texto maravilhoso, onde Paulo está fazendo exatamente essa ilustração de um atleta, de alguém que vai para uma corrida ou para uma luta, que treina, que se esforça, que se abstém de muitas coisas. E veja que coisa maravilhosa Paulo diz. Ele diz que todo aquele que luta, de tudo se abstém, não é?
Então, vamos trazer para a nossa realidade hoje. É claro que Paulo estava falando dentro do seu contexto, mas eu quero falar da nossa realidade hoje, né? Um lutador, seja lá de boxe, de UFC, seja lá o que for, ele treina, ele se esforça, ele tem um cuidado tremendo com a sua alimentação, com exercícios físicos. Então, ele se esforça, ele se prepara fisicamente. Um atleta, um lutador, ele faz um esforço tremendo para ir para um ringue, para ir para uma luta, não é? Então, há um esforço físico tremendo, uma preparação física e psicológica para ir para a luta. E Paulo compara a nossa vida com a vida de um atleta, ou a vida de um corredor, de um lutador. Mas ele continua dizendo, vamos abrir a tela? Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aí Paulo diz assim, olha, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, algo que se corrompe, que pode se decompor, que pode entrar em decomposição. Nós, porém, uma incorruptível. Glória a Deus por isso. Então, a coroa que está reservada para nós, além de ser uma coroa gloriosa, uma coroa de glória, é uma coroa que não se pode corromper, é uma coroa incorruptível, é o que está reservado para os salvos no futuro. Em terceiro lugar, a Bíblia nos fala da coroa da justiça. E eu quero dar uma ênfase aí nessa palavra. O galardão que nós vamos receber será justo. Eu já expliquei aqui essa semana, mas permita-me lembrar mais uma vez. É uma suposição, tá? É uma comparação, uma mera ilustração que eu vou fazer. Então, digamos, é uma suposição que lá nesse galardão, nesse tribunal, digamos que nós recebamos canetas. E tenha canetas de ouro, de prata, de cobre, de plástico, de todo tipo de caneta, não é? Então, quem receber uma caneta de plástico não vai questionar, não vai pensar assim, eu merecia uma caneta melhor, ou eu merecia algo melhor, ou ficar com inveja. Não acredito que isso ocorrerá no tribunal de Cristo. Não haverá ciúme, não haverá inveja. O sentimento de justiça será primordial nessa ocasião. Não vai haver nenhum sentimento de insatisfação. Nós estaremos cientes disso, que quem estará lá é o justo juiz. E ele vai dar a recompensa, o galardão, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com as nossas obras, de acordo com o nosso serviço. Nós passamos a semana inteira falando isso, né? Não só levando em conta a quantidade, mas a qualidade do serviço que fizemos para Deus, que fizemos em prol do Evangelho, a forma que nós administramos a nossa diaconia ou a nossa mordomia. Então será uma coroa justa. E eu quero dizer que nessa sociedade que nós vivemos, você sabe disso, que muitas vezes há fraude nas competições, nos campeonatos, você sabe disso, tem fraude, não é? Existem injustiças, às vezes o dinheiro fala mais alto e as pessoas vão lá para as competições, mas no final, não é? Os organizadores já sabem quem vai ser o campeão, quem vai ser o vencedor, mas lá no tribunal de Cristo não. Veja o que é que Paulo diz, né? Que será a coroa da justiça. Vamos ver esse texto. Esse texto é tremendo, bem conhecido esse texto, inclusive muito lido em cerimônias fúnebres, porque a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele já estava prevendo a sua partida, a sua morte. E no capítulo 4, versículo 7, aquele texto que você conhece, ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele diz assim, desde agora, ou seja, não é no futuro não, já estava pronta, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo tinha essa convicção, que seria uma coroa justa. E ele continua dizendo, a qual o Senhor, quem vai entregar é o próprio Cristo, justo juiz, me entregará naquele dia. Mas veja que coisa gloriosa. Ele diz, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus por isso. Então Paulo tinha essa convicção. Não só ele iria receber essa coroa da justiça, mas todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. Então, esta é a esperança do salvo. Além de termos o privilégio de termos o nosso corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo.
além do privilégio de sermos arrebatados e morar no céu com Deus, de estarmos para sempre com o Senhor Jesus, nós ainda teremos o privilégio de estarmos diante do tribunal, recebendo o galardão, a recompensa que será dada pelo justo juiz. Finalmente, nós gostaríamos de falar sobre a coroa da vida. Essa promessa está lá na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que é uma promessa para todos os crentes, para todos os salvos, mas que Tiago também fala sobre as provações, sobre as adversidades. Veja o que é que Tiago nos diz. Ele diz assim: bem-aventurado, já expliquei aqui que bem-aventurado significa feliz, muito feliz é o homem, e homem aí eu gostaria de dizer que significa pessoa, né? Tiago não está se referindo só às pessoas do sexo masculino. Então eu vou dizer em outras palavras, feliz é a pessoa, o crente, o salvo, que suporta com perseverança a aprovação. Então veja que a aprovação, ela faz parte da vida cristã. Deixa eu falar com você aqui, por gentileza. Não pense que a vida cristã é um mar de rosas, porque não é. Não pense que se você seguir a Cristo, você está isento de sofrimento. Esse não é o evangelho ensinado por Cristo. A vida cristã, ela é uma vida de bênçãos, não é? Nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos a certeza da vida eterna, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo, nós temos a certeza da nossa salvação, do nosso encontro com Cristo, mas enquanto nós estivermos aqui, nós devemos entender que vamos passar por provações. Até porque é através das provações que o nosso caráter é aperfeiçoado. Nós somos provados na fornalha de Deus, no sentido figurativo eu falo, claro, para tirar as impurezas, para nos purificar, para nos tornar pessoas melhores. Então, se você é crente, você deve estar preparado para isso, para enfrentar as lutas também. É claro que a vida cristã não é também só uma vida de prova, de luta, não é isso que eu estou dizendo. Mas você deve estar pronto para isso. Então o apóstolo Tiago vai dizer que é feliz, é bem-aventurado a pessoa que persevera na provação. Ou seja, que não desiste de ser crente, que não abandona a sua cruz, que não abandona a fé. Mas por que, Tiago, você diz isso? Ele vai dizer, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E essa coroa da vida aí representa, claro, a certeza, a convicção de uma vida eterna. Uma vida com Cristo, com Deus nos céus, por toda a eternidade, né? Então, assim, esta semana, hoje, nós estamos concluindo esse assunto acerca do Tribunal de Cristo. Eu espero que você tenha compreendido, né, dentro dos eventos escatológicos, esse é o terceiro tema que estamos estudando. É claro que estudamos outros, sobre a morte, estado intermediário, mas eu digo, dentro daquele mapa escatológico, nós já estudamos sobre a ressurreição dos justos, sobre o arrebatamento da igreja e este terceiro tema que é o Tribunal de Cristo.